Olá, muito prazer, que alegria imensa ter você aqui junto com a gente. Que bom que você chegou até aqui. A minha oração e o meu desejo é que Deus abençoe o seu coração através dessa mensagem. Você é muito bem-vindo. Boa noite, graça e paz de Jesus Cristo seja no seu coração. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Ricardo. Teve um delay aqui no amém, né? Teve alguém aqui que... Foi você, né, Pedrão? Sou o pastor Ricardo. Seja muito bem-vindo a essa comunidade. Hoje é um dia especial, festivo, onde teremos batismo, recepção de novos membros, profissão de fé. Eu acredito que, até por isso, hoje, há tantas caras novas aqui. Eu acredito que amigos, familiares, que vieram prestigiar esse momento. Que bacana que você veio. Eu espero muito que essa não seja apenas uma experiência de companheirismo, de familiar mesmo, ou cumprir apenas um protocolo, ou cumprir apenas um compromisso social, mas que Deus realmente possa falar ao seu coração, abençoar a sua vida, e você saia daqui desejoso, desejosa de se encontrar com Ele muitas vezes mais. Assim eu espero que o Senhor te abençoe. Eu quero conversar com vocês hoje a respeito de comunhão, de comunidade e aquilo que a Bíblia nos ensina. Eu quero cumprimentar você que está assistindo pela internet, que Deus também possa abençoar o seu coração, que você possa vir aqui também, receber um abraço e estar junto com a gente em comunhão, o tema de hoje à noite. Que Deus abençoe a sua vida. E você que está aqui, que é membro aí da igreja, eu te dou licença aí de 10 segundos para você entrar no Facebook e compartilhar o link do culto, certo? 10 segundos. Depois, o que passa disso é de procedência maligna. Beleza? Até 10 segundos vai bem. Se é uma boa causa, você vai entrar, você vai compartilhar e alguém vai poder ouvir, então, a respeito do reino de Deus. Tudo bem, então? Então, você tem uma janela aí para você compartilhar e, quem sabe, a gente consiga alcançar mais pessoas. E você que nos assiste pela internet, também compartilhe o vídeo, a live, para que a gente possa, então, levar esse evangelho do reino de Deus. Pois bem, eu quero conversar, então, a respeito de comunhão, de união, de comunidade, porque não existe fé cristã sem comunidade. Não existe fé cristã sem uma experiência comunitária. A fé cristã, ela é essencialmente comunitária. Você pode pegar o Pai Nosso, aonde você tem sempre o nós, não o eu, o meu, certo? Nós temos Pai Nosso, Pão Nosso, Perdão Nosso, não é isso? Livra-nos do mal, não é livra a mim do mal, ou pior ainda, livra eu do mal, seria mais problemático. Portanto, a experiência cristã, quando a gente pensa em Deus, a gente já pensa num ser comunitário. Deus é um, mas Ele existe em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Aquilo que os teólogos ortodoxos vão chamar de a dança do amor, aonde o Pai, o Filho e o Espírito Santo, por toda a eternidade, se amam. É um Deus e 3 pessoas. Quando Deus decide fazer um homem, Ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos. Quem? Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos. Nós, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Então Deus nos faz seres comunitários. Gente que precisa dos outros. Nesse exato momento, você está sentado numa cadeira que não foi você quem construiu.
Você está num prédio que não foi você quem construiu. Você está ouvindo uma palavra que não é sua, também não é minha, é de Deus. Mas há muitas construções até chegarmos aonde estamos. Portanto, a experiência humana é uma experiência comunitária. E quanto mais nos isolamos, quanto mais nos trancamos, nos afastamos, mais isso é sinal de uma doença muito própria da nossa época, que é a depressão, não é isso? Aonde a gente se isola, onde a gente não consegue estar com outras pessoas. Isso não é saudável. Às vezes, é fruto de uma doença. Esse Deus que nos fez, Ele nos fez para vivermos em comunidade. Nunca sós. Não existe voo solo na experiência cristã. Mas, certamente, se já não é fácil vivermos na nossa família, no nosso núcleo familiar, não é isso? O que dizer de pessoas tão diferentes, dessa convivência com pessoas que pensam às vezes diferente, que agem de maneira diferente, não é isso? E por aí vai. Quando você coloca no Google, você conhece alguma família desunida? Você tem, no primeiro site, essa pergunta, no Yahoo Respostas, e você tem alguém dizendo, sim, a minha. Eu não falo com o meu irmão, meu avô e minha mãe. E minha irmã também não fala com o meu irmão. Moramos tudo na mesma casa. O pior é as comemorações de fim de ano. Né? E alguém um pouquinho mais chateado com questões de desunião familiar vai dizer, não só conheço uma família desunida, como faço parte de uma. A minha família é completamente desunida, a começar por mim, que não tenho pai. Quer dizer, não sou registrado e nem conheço meu pai. Parece que as pessoas às quais chamo de família excluíram do seu vocabulário a palavra sentimento. As pessoas são muito frias, de modo que eu acabei herdando ou adquirindo essa frieza. Tanto que nunca disse a ninguém da minha família, eu te amo. Nem a minha mãe, e não por falta de vontade, mas porque eu não consigo, nem a chamo de mãe. Sei lá, gostaria muito de ter uma família unida, do tipo eu, a patroa e as crianças. Mas quem sabe isso seja recompensado um dia. Sem contar que todos falam gritando, brigam, reclamam o dia inteiro e são completamente ignorantes. Em maior ou menor escala, todos nós já provamos de sabores na nossa convivência familiar. Verdade ou mentira? Não é isso? O que dizer então dessa comunidade que Deus está formando com pessoas diferentes? E quando essa pessoa diz assim, quem sabe isso seja recompensado um dia? Eu oro para que, de fato, isso aconteça na vida dessa pessoa, mas eu fico pensando nessa comunidade da fé, que um dia me acolheu, vindo de uma família desestruturada, de um pai que na ocasião deixou a minha mãe e foi morar com outra família. Alguém que não tinha muitos amigos. Hoje eu sou popular, mas na época nem tanto, né? E alguém que sentia essa necessidade de algo muito simples. Um abraço. E quantas pessoas não precisam de um simples abraço? E eu lembro então que eu me converti e eu fui para a igreja e começava a cantar esses cânticos de comunhão. E eu ficava no fundo, e eu chorava, e aí alguém falava assim, agora abraça o seu irmão. E aí o pessoal começava a me abraçar, no primeiro eu segurava, no segundo eu segurava, no terceiro eu já estava chorando. Não é isso que Provérbios vai dizer? Ama em todo tempo o amigo, e na angústia nasce o irmão. Quantos irmãos e irmãs
o Senhor não me deu nessa jornada da fé. Gente para quem eu posso confessar os meus pecados, gente para quem eu posso me abrir, gente que diz, Ricardo, não desiste, continua firme, persevera, gente que diz, eu estou orando por você, gente que diz, Ricardo, está aqui a grana. Tamo aí, irmão. É nóis. Se você se identificou, quer ser meu amigo, vamos bater um papo aí no final do culto. Sabe isso? De dizer assim, de fato estamos juntos, estamos misturados. E aí você começa a pensar e fala, eu penso às vezes no meu conselho, que todo mundo tem idade para ser meu pai, menos o Léo, mas está quase. E eu falo assim, o Senhor me deu presbíteros que poderiam ser meus pais. Né? A propósito, feliz Dia dos Pais. Né? É muito... o Léo está aqui, ó, pertinho de mim. Está quase, Léo. Infelizmente, não dá para eu pregar sobre pais e comunidade ao mesmo tempo. Eu acabei priorizando comunidade, mas pais, sintam-se amados, queridos, abençoados por Deus. Essa missão é uma missão única, única. Sermos pais. Gente que ama e cuida dos filhos, de tal maneira que um dia, quando as crianças buscarem referência e aprenderem a orar, Pai nosso que estais nos céus, a gente não vai ter atrapalhado essa conexão, porque elas vão dizer, eu tive um pai, não perfeito, mas autêntico, que esteve comigo no caminho, que segurou na minha mão, que disse, eu estou contigo, você não está só. E é isso, é uma missão única. Papais, Deus abençoe vocês, tá bom? Que assim o Senhor os abençoe. Retomando então a respeito dessa comunidade, talvez seja de fato um dilema, e você olha para a Bíblia, e você fala, na Bíblia é tudo perfeito, porque a Bíblia é a palavra de Deus, na Bíblia todo mundo se ama, na Bíblia assim, você abre ela, voa coraçãozinho, primeira família da terra, o irmão mata o outro, Caim mata Abel. Daí para frente a coisa vai piorando, piorando, e você tem uma outra família, e você tem um irmão que passa a perna no outro. Jacó passa a perna em Esaú. E Esaú diz que vai matar ele. No final não mata, mas Jacó precisa fugir. Quando você vai para o reino de Israel, você tem uma divisão, reino do norte e reino do sul. 2 reis, deuses diferentes, governos diferentes. Você tem divisão, divisão, divisão. De fato, estarmos juntos não é uma tarefa fácil. Você vai para José e os seus irmãos. José foi lançado numa cova, foi machucado, física, emocionalmente, vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. A Bíblia, portanto, não é um livro de fábulas, mas retrata bem a condição humana, quem nós somos, e como é necessário o caminho para o perdão, o caminho para a restauração, para que relacionamentos, então, sejam possíveis. Então, o que faremos para nos mantermos juntos? Como viveremos? Ou como diz aquela fábula dos porcos espinhos, que diz que vem um inverno muito rigoroso, e para sobreviver, eles precisam ficar bem pertinhos um do outro. Só que são porcos espinhos. Quanto mais eles se aproximam, mais se machucam. E alguns dizem, igreja só tem hipócrita. Vou servir a Deus lá em casa. Vou pôr o copo em cima da geladeira, vou fazer aquela oração especial, vou tomar água e vai dar tudo certo. Eu vou lá naquele lugar, de jeito nenhum. E essa fábula diz que aqueles porcos espinhos que falaram, eu não dou conta dessa convivência. Por causa do inverno rigoroso, eles não sobrevivem. E aqueles que aprenderam a lidar com as feridas,
eles então sobrevivem ao inverno, as feridas elas chegam, a certa altura se tornam cicatrizes, não mais feridas abertas, feridas fechadas, e a vida segue adiante. É assim que é. Pois bem, esse é o salmo que vai nos conduzir na nossa reflexão, é o Salmo 133. E ele diz o seguinte: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai, abençoa a nossa reflexão, fala conosco, a sua palavra é vida, sua vontade é boa, perfeita e agradável. Traz direção a cada um de nós, nos ajuda, Senhor, nessa caminhada e a vivermos aquela oração que o Senhor fez, que sejamos um, assim como o Senhor é com o Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém. Bom, o contexto desse salmo é um contexto de parceria, de caminhada. Os judeus, eles saem das suas tribos e peregrinam até Jerusalém, a cidade mais alta da Palestina. Por isso esses salmos são chamados de cânticos dos degraus, cânticos de subida. E à medida que eles subiam, eles iam encontrando outros peregrinos, ia gerando todo um grupo de pessoas que juntos iam cantando essas canções, do Salmo 120 até o 134. E nesse processo, eles iam se conhecendo, eles iam se abençoando, acendiam uma fogueira ali, batiam papo, né? E assim, de repente, essa composição, essa canção surgiu porque alguém percebeu. É tão bom quando estamos juntos, como comunidade, quando nos cercamos de cuidado mútuo. E então surge essa canção. Quando aparece ó, é uma expressão bíblica que sempre aponta que vem algo importante depois. E o que é importante? É bom e agradável viverem unidos os irmãos. E é dessa forma que Deus promove a comunhão. Primeiro, tornando a comunhão boa, única e indispensável. Indispensável. Ela é boa, e esse bom, como é bom viverem unidos os irmãos, é a mesma palavra hebraica que dá conta do sabor do mel, daquela colheita com os campos de trigo prontos a serem colhidos. E alguém diz, é bom. Esse bom é o mesmo bom, Tove, que é atribuído a Deus. Deus é bom. Ele já começa dizendo que tem algo de sagrado, de divino, de santo, nesse processo de estarmos juntos. Já tem algo único nesse processo. E também algo indispensável. É por isso que o escritor aos Hebreus vai dizer, quando alguns queriam viver de maneira só, não estavam suportando o abraço do Pedrão, né, Pedrão? Sempre tão forte. E ele diz assim, que não deixemos de nos congregar. Vamos caminhar junto. Eu sei que é difícil, mas tenha paciência, tenha tolerância, tenha alguma bondade, tal como houve em Cristo Jesus.
em nos aceitar e nos trazer para dentro. Portanto, nós temos uma experiência indispensável, não pode ser feita só, única e boa, absolutamente boa. Segundo, Deus promove a comunhão, tornando-a sagrada. Porque diz, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Esse óleo que vinha sobre a cabeça do sacerdote, quando ele era ungido como um sacerdote. O que o sacerdote faz? O sacerdote é aquele que é um intermediário entre o povo e Deus. Sacerdote era aquele que era separado para que você fosse até ele e dissesse, eu pequei, eu quero oferecer um sacrifício. Sacerdote era aquele que te ouvia, que cuidava de você, que cuidava das suas feridas, na alma, no corpo, que orava por você. Era aquele que dizia, você pecou, mas o Senhor te perdoou, o Senhor é contigo, vai em paz. Ele está dizendo que a comunhão é sagrada. Porque é como óleo que é derramado sobre a cabeça daquele que é chamado a ser sacerdote e unge a sua cabeça como sinal de empoderamento do Santo Espírito. Ora, o que a Bíblia diz e o que a Bíblia está dizendo é, o seu irmão, ele é sacerdote sobre você. E você é sacerdote sobre a vida dele. Mas, Ricardo, o pastor não é mais poderoso? Não. O pastor não é um sacerdote? Não. A Bíblia diz que o Espírito Santo vem sobre todos os que creem, todos são ungidos, todos são aptos a pregar o Evangelho, todos agora são intermediários dessa relação com Deus. Como é isso? Ora, se você não ama a seu irmão que você vê, como você vai amar a Deus que você não vê? Ou o paradigma, Deus Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo, aonde o Espírito Santo habita? Em gente. Deus escolheu habitar em gente. Ele habita em mim, Ele habita em você. De maneira que quando eu vou interagir com você, eu preciso ter temor, porque eu estou em terreno sagrado. Porque a comunhão é algo sagrado. É algo abençoado por Deus. O Eugene Peterson vai dizer assim, o Cristo no nosso próprio coração é mais fraco que o Cristo na palavra dos nossos irmãos, que nos alentam, encorajam e fortalecem na caminhada. E essa coisa de estarmos em comunidade é interessante, porque Jesus, ele aparece ressuscitado quando os discípulos estão reunidos em comunidade. Jesus aparece a 500 pessoas e as envia, após ter ressuscitado. O envio do Espírito Santo, em Atos 2, também é comunitário, onde existiam 11 apóstolos e milhares de não apóstolos. E o Espírito Santo desce sobre os 11 apóstolos, certo? Não. Desce sobre todos. Porque somos todos iguais. Funções diferentes, mas iguais. E capacitados por Deus para vivermos essa realidade. E, por terceiro, Deus promove a comunhão abençoando-a. É como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião. E aqui tem um dado geográfico muito interessante, porque o Monte Hermon, ele se encontra no norte de Israel. E é uma região ainda muito seca, muito de desertos,
E se você acampar à beira do Monte Hermon, você, ao longo do dia, vai sentir muito calor, mas no topo do monte, você tem essas geneiras, a maior parte do ano. E conforme a temperatura, ela começa a cair à noite. Aquela umidade que está no ar, ela começa a se condensar. E quando você acorda de manhã e sai para fora da sua barraca, parece que caiu uma chuva enorme. E você diz, como se não choveu? Como se não choveu? Exatamente por causa desse fenômeno que traz vida à região. É assim que flores nascem. É assim que colheitas posteriormente são feitas. É assim que a vegetação aos pés do Hermon. Como a comunhão é como o orvalho do Hermon? Porque ela traz vida. Porque ela traz frescor. Porque ela traz alegria. Porque ela traz fertilidade. A comunhão gera vida. E a não comunhão gera morte. Estarmos juntos é algo o qual Deus abençoa. E aqui você tem uma relação entre a vida que é sempre cheirosa e a morte que é sempre pútrida, mal cheirosa. A vida sempre exala um perfume, é sempre úmida, é sempre fecunda. Não existe vida sem água. Se tem água, tem vida. Aonde tiver comunhão, a Bíblia está dizendo, tem água, tem vida. Portanto, a morte é árida, é estéril. A vida não. E quando a gente pensa o quanto a comunhão é boa, única e abençoada por Deus, a gente pensa então que, bom, então eu preciso estar em grupo. Bom, é sagrado, eu tenho a figura do óleo, eu tenho a figura da água, que são dois símbolos na Bíblia. Né? O símbolo do Espírito Santo, o óleo. E quando eu penso nessa água que traz vida e faz de novo, eu já tenho a formação da comunidade cristã. Eu tenho aquela minha primeira experiência lá atrás, e a experiência de cada um de vocês aqui. Alguns chegam aqui quebrados pela vida. Muitos chegam aqui quebrados pela religião. Alguns chegam aqui com relacionamentos fracassados. Alguns chegam aqui cercados por culpa, por medo. Alguns chegam aqui e pensam que Deus não os ama. E aqui, no pé do Hermon, Deus começa a trazer vida, e a trazer vida, e a trazer vida. E eu não posso abrir aqui algumas das histórias que eu ouvi desse pessoal que a gente vai receber hoje, mas são muitas. Do quanto Deus os abençoou, o quanto eles encontraram um frescor na caminhada, o quanto eles se sentiram encorajados a exercerem o dom espiritual que Deus os deu, porque também são ungidos com o Espírito Santo. São muitas histórias, vai ficar para um segundo momento. Eu quero terminar essa leitura do Salmo dizendo que Deus promove a comunhão, tornando ela eterna. Ali, ordena o Senhor a sua bênção para sempre. Ali,
ordena o Senhor a sua bênção para sempre. Aonde que é ali? Jesus diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. Aonde que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre? Aonde uma comunidade se reúne em nome dele. Eu gosto de um teólogo que diz que o reino de Deus é um reino de amigos. E eu queria que você nunca esquecesse isso. O reino de Deus é um reino de amigos. Eu encorajo você, de todo o meu coração, a sair daqui essa noite e dar telefonemas, fomentar encontros, marcar cafés, jantares, almoços, se encontrar com pessoas que talvez há algum tempo você não vê, talvez perdoar algumas. Eu encorajo você a se conectar com o seu próximo. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Quando perguntam para C.S. Lewis a respeito da eternidade, o que vai passar para o outro lado? Será que eu vou lembrar da minha esposa? Será que eu vou lembrar dos meus filhos e essa coisa toda? Eu não vou entrar no mérito da teologia sistemática. Certo? O que C.S. Lewis diz é o seguinte, que tudo que é feito em amor, que é vivido em amor, com absoluta certeza, passa para um lado de lá da eternidade. Porque Paulo diz, agora, pois, permanecem a fé, você não vai precisar de fé no céu, porque você vai ver Deus face a face. A esperança, você não vai precisar esperar mais nada, porque o dia que você olhar para a cara de Jesus, o dia que você vê as mãos dele furadas, você não tem mais o que esperar, você encontrou tudo que você poderia encontrar na sua vida. Não há mais esperança no céu, não há mais fé. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior destas é o amor. Ou como diz Santo Agostinho, ama. Ama. E você cumpriu a lei. Porque tudo que a gente faz em amor sempre parece um momento de eternidade. Hoje de manhã, a gente estava aqui para ouvir a Neuzinha, o Júnior e a Tanine, que também serão recebidos. E já fomos surpreendidos com a ligação da filha do Júnior, que está lá viajando, dando feliz Dia dos Pais. O cara já entrou na sabatina chorando. O conselho já ficou até com dó, já até aliviou. Né? E eu falei assim, cara, eu espero o dia que a Nanda vai me dar feliz Dia dos Pais. Porque ela não dá ainda, entendeu? Eu fico chateado. Eu só quero isso. Se eu viver até lá, tá bom. Da Nanda falar assim, papai, feliz Dia dos Pais. Ela ainda não faz isso, tadinha dela, tadinha de mim, tadinha de todo mundo, sofrimento. Mas imagine essa experiência que o nosso irmão teve, da filha dele ligando, e ele contou depois a trajetória dela, e que trajetória linda, que emocionou a todos nós. Bom, o que é isso? Isso é eternidade, irmãos. Esses momentos únicos e pontuais na nossa vida, que você diz assim, podia não acabar nunca mais. Você tem um senso de conexão, é quando você ouve Beethoven pela primeira vez, para mim foi assim, para você, espero só que não seja funk, mas se for boa música, tudo bem. Quando você ouve pela primeira vez e você fala assim, cara, parece que esse som não vem desse mundo, parece que vem de outro mundo. É quando você está na mesa com o seu amigo,
conversando. E você fala, eu queria que fosse para sempre. É quando a Nanda me abraça, ela já me abraça, graças a Deus. E a gente fala, isso podia ser para sempre. A Bíblia diz, isso vai ser para sempre. Vai ser para sempre. Ricardo, como você sabe que vai ser para sempre? Para que Deus ordenasse a bênção e a vida sobre mim e sobre você, e nos fizesse família e irmãos. Cristo Jesus, o grande Messias, o grande ungido, aquele que recebeu o Espírito Santo por excelência, ele veio andar entre nós, viver entre nós. E ele fez uma grande família, da qual eu e você fazemos parte. E certa vez ele disse aos seus discípulos, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Ninguém tem maior amor do que esse, do que dar a sua vida pelos seus amigos. Significa, de maneira bem clara, que ele trocou a vida dele perfeita pela sua imperfeita. Significa que você, um animal indomável, insaciável, insatisfeito, vivendo de uma maneira doida, descabeçada, ninguém morreria por você. O Deus, Criador de todo o universo, veio e trocou a vida dele pela sua vida, para te fazer povo de Deus. Embora não tenha sido à beira do Hermon, mas foi sobre uma montanha que ele suspirou e entregou a vida. E aquele dia não houve frescor, não houve vida, apenas morte. Até o terceiro dia, onde ele ressuscitou, venceu a morte e disse, eu estou ajuntando um povo, eu estou dando vida para eles. Como nós vamos conhecer esse povo, Jesus? Porque eles amam uns aos outros. Ou como Tertuliano diz, um dos pais da igreja, século II, veja como eles se amam, estão dispostos a dar a vida uns pelos outros. Ele subiu a montanha mais alta para levar o meu pecado e o seu pecado, nos trazer de volta para casa e nos fazer irmãos e irmãs. Espero que Deus tenha falado ao seu coração e aguardamos a sua visita. Venha nos conhecer e passar um tempo com a gente todos os domingos, 7h30 da noite, aqui na Igreja Presbiteriana do Jardim Itália. Um forte abraço para você.